O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva, inclui. Essa é a história de um olhar que enxerga e por enxergar reconhece, e por reconhecer salva. A história de um olhar de Eliane Brum. Bom, pessoal, eu sou Diogo Souza, professor de língua portuguesa do campus Palmeira dos Índios, e estou hoje aqui a convite do professor André Souza para apresentar para vocês o livro A Vida que Ninguém Vê, de Eliane Brum. Esse livro foi publicado em 2006 e traz um conjunto de crônicas-reportagens de pessoas anônimas. A Eliane Brum, nesse projeto, escreveu reportagens sobre pessoas que não tinham visibilidade social e transformou essas reportagens em crônicas. Então o livro ele se constrói através desse entrecruzamento da linguagem literária com a linguagem jornalística. Esse livro marcou muito a minha trajetória de leitor por trazer uma escrita muito leve, delicada, sobre temas muito complexos. Então, uma crônica que me chamou muita atenção é O Cativeiro, em que nós temos a história do macaco alemão que dispensa, né, a sua liberdade em função de beber na esquina de um bar. Então, nessa crônica, o macaco alemão ele se humaniza e nesse processo de humanização ele se apropria de uma característica, né, humana, que é o não saber o que fazer com a sua própria liberdade. Então, dentro dessa história, nós temos aí essa reflexão sobre como o animal ele se sente aí afetado por essa interferência desses aspectos e traços humanos. Em uma outra crônica chamada Enterro de Pobre, nós temos um diálogo muito visível com Morte e Vida Severina, em que Eliane Brum traz a história de uma família em que busca a todo momento poder enterrar seu filho. Então é a história de pessoas que não têm condições financeiras, né, para se manter e não há espaço, né, social para essas pessoas nem no contexto, no âmbito da morte. Em uma outra crônica chamada O Álbum, a Eliane Brum faz uma narrativa em volta de um álbum perdido em um bairro boêmio de Porto Alegre. Então, a vida dessas pessoas que estão no álbum, elas começam a ser ressignificadas através desses outros leitores que se apropriam desse álbum perdido. Então, nós temos aí uma narrativa feita através de pessoas anônimas que acabam vendo esses documentos, né, fotográficos de outras pessoas anônimas aí da década de 30, entre a década de 30 e a década de 70. Então, esse livro, pessoal, é um livro que trata desse conjunto e dessa forma de refletir como a escrita literária dialoga com o real. Então, a Eliane Brum traz aí uma linda reflexão sobre como o real pode ser reimaginado através do texto literário. Então, fica o convite para que vocês conheçam um pouco mais a obra dessa autora, que vale muito a pena ser lida. Um abraço e boa leitura.